Harmônicos esféricos e funções de Green. Nós vimos a obtenção dos polinômios de Legendre quando a gente tinha simetrias imutal, né? O m é igual a zero. E se o m não for zero? Né? Então a equação para o p de x vai ter um termo adicional nesse caso. Então o PL vai ser na verdade um PLM de x por causa desse termo adicional que vai aparecer na equação, que é o m2, 1 menos x2 vezes p. Então agora as soluções dependem também de m e que vão aparecer nas funções solução da equação diferencial. As soluções são chamadas funções de Legendre associadas e tem correspondendo a elas uma relação de ortogonalidade, assim como nós vimos para os polinômios de Legendre. Então a integral de menos 1 a 1 de um PL' mx PLM x continuam sendo proporcionais a um delta de L'. Além disso, a gente tem também as funções em m agora, que dependem de m, que eu chamei de q, né, que é a função de φ. Isso tinha sido obtido como um e elevado a imφ. E agora que o m é diferente de zero, elas fazem parte da solução. Essas funções Q, M, que são escritas como e elevado a imφ, elas formam um conjunto completo de funções ortogonais em m, né, no intervalo entre 0 e 2π. Da mesma forma, os PLMs formam um conjunto completo de funções ortogonais no índice L para cada m, no intervalo entre cosseno de θ maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Então aqui eu tenho um conjunto completo em m, no índice m, e aqui eu vou ter um conjunto completo em L para cada m. Então, com isso, a gente completa, né, a solução do problema da equação de Laplace em coordenadas esféricas, abrindo mão agora das simetrias imutal. Sem essa simetria, a gente tem a função radial, a função PLM e a função QM. A gente pode juntar a parte angular numa única função, uma função de θ e φ. Né? Então, com isso que a gente acabou de discutir, a gente vê, obviamente, que o PLM, QM, pode ser definido como funções de θ e φ e que formam um conjunto completo na esfera unitária. A esfera unitária é que percorre esse domínio aqui. Então a gente escreve que isso forma um conjunto completo na esfera unitária. Então θ vai de 0 a π e o φ vai de 0 a 2π. Tá? Com isso a gente define, a partir desse produto, os chamados harmônicos esféricos, devidamente normalizados e que assim satisfazem relações de ortogonalidade e completeza que eu vou escrever aqui. Então a definição vai ser um YLM de θ e φ, escrito com um fator de normalização, que eu vou colocar como um 2L mais 1, L menos M fatorial, L mais M fatorial, e aqui eu divido por 4π. Aqui, então, eu multiplico meu PLM de cosseno de θ, e aqui eu multiplico pela função Q, que eu vou chamar de E elevado a imφ. As relações fundamentais para a gente, eu escrevo aqui agora. Integrando em todo o domínio, então de 0 a 2π, de 0 a π. Aqui eu integro em dφ.
Aqui eu vou integrar em seno θ dθ. Então, integro em toda a esfera unitária. Se eu tenho duas funções com índices diferentes, a primeira com o complexo conjugado, a segunda em L e M, isso vai ser delta de L, L', delta de M, M'. Então, eu tenho a relação de ortonormalidade definida para os índices L e M. Da mesma forma, eu tenho uma relação de completeza que diz que se eu somar sobre todos as minhas funções, e aí na convergência desses harmônicos esféricos, a gente mostra que o L tem que ser inteiro, como a gente já tinha visto, e o M ele tem que ir de menos L a L. Então, aqui eu percorro todas as minhas funções. Uma primeira função em L e M nas variáveis θ', φ', com complexo conjugado. A segunda, y, L e M de θ e φ. Isso aqui é uma função delta de φ menos φ' e uma função delta, vou colocar aqui embaixo, de cosseno de θ menos cosseno de θ'. São duas relações fundamentais para a gente. E eu tenho aqui então a relação de completeza embaixo e em cima a relação de ortonormalidade. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode ligar com o problema que nós tínhamos visto no início do curso, que é o problema da função de Green. Como eu obtenho uma expansão para a função de Green em harmônicos esféricos, dado um certo espaço, uma certa geometria. Vamos pensar em duas esferas concêntricas com raios A e B, A menor que B, a região em torno das esferas. Depois eu posso fazer o A para zero ou B para infinito para conseguir outras geometrias. Mas um problema da equação de Poisson me leva à definição da função de Green como um laplaciano de x, de g, que nas variáveis x, x', que tem que ser igual a menos 4π delta de x menos x'. Então, se eu quero estudar ou expandir ou obter essa função g como uma expansão em funções nesse espaço com simetria esférica, eu preciso representar o laplaciano em coordenadas esféricas e a função delta de x menos x' também em coordenadas esféricas. Tá? A representação da função delta obtida de forma que a integral disso tem que ser 1 no espaço todo. Então, isso tem que levar em conta o elemento de volume que aparece um R2. Então, eu tenho que compensar esse R2 aqui embaixo e fazer o meu delta de R menos R', o delta de φ menos φ' e o delta de cosseno de θ menos cosseno de θ'. Observe que o elemento de volume em coordenadas esféricas nessas variáveis é R2 de cosseno de θ dr dφ. Então, por isso aparece esse R2 aqui embaixo. Ok, eu tenho então meus ingredientes, que são a representação, que depois eu coloco, a função delta em coordenadas esféricas, a relação de completeza em particular, que vai ser importante para a gente. Com base nisso, eu vou propor uma expansão da função de Green da seguinte forma. O somatório em L e o somatório em M. Eu vou ser muito guiado pela relação de completeza. Por isso eu vou colocar aqui, olha, o meu y, L e M, asterisco, de θ', φ', y, L e M, de θ e φ. Então, a expansão nas coordenadas angulares vai ser escrita assim por um motivo que vai ficar claro quando substituirmos na equação diferencial e prestarmos atenção no papel desempenhado pela relação de completeza, que fornece essas funções delta, que fazem parte da minha não homogeneidade. Delta de φ menos φ' está aqui, ó, e o delta de cosseno de θ menos cosseno de θ' está aqui. Então, graças a isso que eu proponho a expansão desse tipo. E nas variáveis R e R'? Aí eu não sei. Então, eu vou escolher uma função, ou determinar uma função, que substituída da equação diferencial vai fazê-la ser satisfeita. Então, se o G satisfizer certa condição inicial, e eu lembrar da relação de completeza, eu vejo que esse G satisfaz essa equação aqui. Essa é a ideia.
Tá? Então eu preciso impor, eu não vou escrever aqui para ficar muito grande se eu escrever a substituição, mas o que eu faço? Né? Eu represento isso aqui em coordenadas esféricas, substituo essa expansão aqui e observo o seguinte, se nessa substituição eu impuser que 1 sobre R d2 dr2 de RGL menos L mais 1 dividido por R2 GL igual a menos 4π sobre R2 delta de R menos R'. Se isso aqui for verdade, então essa expansão levada aqui transforma essa equação numa identidade. Então eu tenho que resolver essa equação para descobrir quem é o GL, coloco ele aqui e essa minha expansão funciona. De onde apareceu o LL mais 1? O LL mais 1 aparece da definição da equação diferencial que define os harmônicos esféricos. Eu vou escrever aqui para lembrar vocês qual que é. 1 sobre seno θ, d de θ, de seno θ, dy de θ, esse é o y de Ln, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, d2y de φ2. Essa parte, né, eu tenho que igualar a menos LL mais 1 y, né, na separação de variáveis em coordenadas esféricas eu faço isso, né, lá no início da nossa discussão de equação de Laplace em coordenadas esféricas. Então, eu tinha essa separação de variáveis que define uma função de θ e φ que depende de Lm, porque agora, quando eu resolver isso aqui, a solução disso são os harmônicos esféricos, cuja parte em φ é o que é elevado a Imφ. Então aqui aparece um M2, né? Que é aquele termo que a gente tinha adicionado na equação de Legendre. E aí eu tenho isso aqui igual a uma constante de separação, que é o menos LL mais 1, foi o que a gente tinha feito lá. Então eu tenho que lembrar disso, né? Substituir na equação diferencial proposta, representando o Laplaciano em coordenadas esféricas, e igualar aqui, né? Lembrando da relação de completeza, eu vejo que o que tem que ser resolvido é isso aqui, essa é a equação que acaba de determinar a nossa expansão em série. Tá? Então essa é a equação que a gente tem que resolver, e a solução dela, essa equação, vou colocar aqui para baixo agora. A solução dela, se ela for homogênea, e ela é homogênea em dois regimes, R menor que R' e R maior que R', é fácil achar a solução. As soluções são R elevado a L e R elevado a menos L mais 1. Então eu construo as soluções pensando assim, eu tenho uma combinação linear delas nos dois domínios em que ela é homogênea, em R menor que R' e R maior que R'. Então aqui eu ponho C e aqui eu ponho D. Aí eu vou determinando os coeficientes, impondo certas condições. Essas condições são as condições de contorno, a simetria que tem que haver entre R e R' e a descontinuidade na derivada, que é uma imposição dessa equação diferencial. Tá? Então, fazendo isso, eu consigo resolver aqui e achar essas constantes que faltam. Então, essa é a ideia da gente fazer uma expansão em funções de Green, das funções de Green em base de funções, dessa vez os harmônicos esféricos, eles entram aqui. Tá? Então, nas notas de aula, essas contas são feitas, essas condições são impostas, e aí a GL é completamente determinado.